Eu sou um dos 5 filhos. Eu tenho 4 irmãs, eu sou o caçula. Eu aprendi também a dar um valor extremo à família, especialmente na figura da mulher, né? Minha mãe, meu pai faleceu com 40, 41 anos e desde aquela época ela renunciou a tudo para criar os filhos. Olá, este é o perfil do vereador Campos Filho do Democratas. Eu queria agradecer ao senhor vereador por mais uma vez aceitar o nosso convite, viu? Eu é que agradeço, Ana, quer dizer que é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui e conversar um pouco com essa multidão de pessoas que estão prestigiando a programação da nossa TV Câmara. E nesse perfil a gente quer saber, vereador, o senhor nasceu em Rio Claro. Rio Claro. Né? Queria saber como é que foi a sua infância. Então, veja, em Rio Claro, uma cidade dista de Campinas, 100 quilômetros, e uma infância muito simples, muito humilde. Eu venho de famílias, meu pai era ferroviário, o meu pai faleceu quando minha mãe me esperava de 6 meses. Você não conheceu seu pai? Não conheci. E eu sou um dos 5 filhos. Eu tenho 4 irmãs, eu sou o caçula, né? E eu aprendi também a dar um valor extremo à família, especialmente na figura da mulher, né? Minha mãe, meu pai faleceu com 40, 41 anos e desde aquela época ela fez uma opção de trabalhar pelos filhos. Quer dizer, se anulou quase que completamente, porque a gente fica imaginando hoje, né? As pessoas, as necessidades mesmo fisiológicas, né? Mas ela renunciou a tudo para criar os filhos. E desde aquela época a gente vem trabalhando. Eu comecei como vendendo pirulitos na cidade, aqueles pirulitos, sabe, que se colocava na prancha. No isopor, assim? Isso, exato. E vendendo pamonhas na cidade. Depois eu passei uma época também como engraxate na cidade, toda aquela fase de criança, né, trabalhando. E isso, sei lá, essa origem a gente não esquece, né? São as coisas simples, né? Mas que a gente faz com tanta dedicação e que envolveu a gente naquela época toda de infância na cidade conhecida como Cidade Azul. As pessoas falam assim, por que Cidade Azul, né? Porque a gente afirma que Rio Claro tem o céu mais azul do mundo. Ah, é? É Poderia-se falar que é um céu de brigadeiro sempre? Exatamente, um céu de brigadeiro, um céu azul. Então, poxa vida, então, mas por que Cidade Azul, né? Então você vai lá, você olha para o céu e é um céu azul mesmo. Então ficou Rio Claro como sendo a Cidade Azul. Qual o ponto turístico de Rio Claro? Então, Rio Claro, nós temos lá o Horto Florestal Navarro de Andrade, né? Preservação do ambiente, desde aquelas épocas, né? Então, o pessoal vai muito lá visitar o Horto Florestal. Eu vejo também que é uma cidade que tem como, conhecida como a capital, talvez a ferrovia, né? Dos movimentos na época das ferrovias, da estação de trem, enfim, são locais onde a gente, quando vai a Rio Claro, e sempre leva algum amigo para conhecer esses lugares. Seu pai morreu como? Morreu e teve problema de coração. Ah, tá. Né? E eu fico imaginando hoje uma mulher, né? Com 5 filhos. Com 4 filhos, com mais um no ventre. Né? A situação que passou, né? As dificuldades que passou. A minha mãe, ela era costureira, ela costurava. E ela faleceu, inclusive, há 2 anos, com 95 anos. Lúcida. 95 anos, lúcida, né? E eu fico imaginando, às vezes, porque a gente tem uma visão assim macro das coisas, a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, né? Então, quando você tem uma visão macro, eu estou conversando com você, é lógico que nós estamos aqui conversando, batendo papo, mas você imagina a pessoa como um todo, as suas carências, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas tristezas, né? Os seus projetos de vida. Então você vê em cada pessoa, você imagina tudo isso, né? E eu fico imaginando às vezes, né, uma mulher, né, com 40, 41 anos, com todos os sonhos, planos, projetos, dificuldades, renunciar a tudo, né, para cuidar dos filhos. Coisa que hoje dificilmente, com todo respeito, não é comum, né? Não é comum, porque normalmente essa erotização, tudo que acontece através da televisão e tal, não, parou aqui, mas já tem um companheiro ali. Não que estejam erradas, não é isso. Mas eu vejo um valor assim especial, né, na mulher que renuncia tudo para
criar os filhos. Realmente é de se valorizar, né? Mas, vereador, o senhor não brincava? Que tipo de brincadeira tinha naquela época? Então, na época nossa, era brincadeira de carrinho, de rolemã, de pipa, de jogar bolinhas de gude, O senhor ficava na rua muito tempo? Ficava na rua e com o pessoal da nossa época, né? Era pão com banha, né? Minha mãe fazia pão com banha, né? O pessoal fazia isso. Pegava o pão, colocava a banha, você saía para a rua e tinha uma brincadeira que o pessoal fazia que chamava Tato Deixa. Acho que muitas pessoas que estão assistindo, que têm a minha idade ou mais de 60 anos, vão se lembrar. O Tato Deixa, você estava com o pão na mão, o pessoal batia na sua mão, derrubava, dizia Tato Deixa, e ficava com o seu pão. Então, e caía e comia. A pessoa comia. Então era uma brincadeira interessante. A gente saía para a rua brincando, jogando bolinha de gude, pão com mortadela, pão com banha, né? Então essas coisas. E escola? Então escola, nós fizemos o primário na escola Joaquim Salles, né? Foi uma época... ia bem na escola? Ia mais ou menos bem. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não sei, até esses dias eu estava pensando que por toda a situação que a minha mãe passou, tal, então acho que eu herdei um pouco da parte de nervosismo, sabe? Então eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu ia indo para a escola, no meio do caminho eu começava a chorar, né? Com 7, 8 anos e ninguém sabia o que era, né? Mas frequentei o primário, depois o ginasial, nós fizemos no ginásio industrial de Rio Claro. Eu fiz a opção na época por marcenaria, então sou marceneiro também. Marceneiro, eu fiz a marcenaria no ensino profissional, né? Depois eu fiz o colégio e depois que eu vim, daí no ginásio industrial, eu fiz a marcenaria e foi lá no ginásio industrial que eu tinha uma professora de música, não me esqueço o nome dela, a dona Emi Kassab, que ela falava assim, o senhor tem uma voz boa, hein? Ela falava, naquela época, hein? E o senhor não queria participar do jogral? E eu comecei a participar do jogral. Voz boa. Daí foi indo. Daí eu fui para a rádio. O senhor entrou na rádio para fazer o quê? Então, e daí eu tinha um amigo que trabalhava na rádio, eu falei, será que não tem alguma coisa para eu fazer lá? Eu falei, olha, rapaz, tá difícil, viu? Porque... Mas dá uma chegada lá para a gente conversar. Daí eu fui lá para ler propaganda comercial. Antigamente o rádio ele tinha umas gavetas, que a gente chamava de Kardex, né? Então você ia lendo a propaganda e anunciava a música. E não era propaganda gravada, era não. Cada intervalo. Então tinha um Kardex, por exemplo, das 7 da manhã à meia-noite. Então, das 7 às 8 era uma gaveta. Eu puxava a gaveta e levava lá. Daí chegava às 8 horas, eu guardava a gaveta. Tem outra gaveta das 8 às 9. Eu lia propaganda das 8 às 9. Né? E fazia essas leituras. Daí eu comecei a ter uma certa cancha de... Espaço. Espaço, já falava coisa que não tinha no texto, né? Então daí começou. Daí eu comecei a apresentar um programa que chamava Comunicação Jovem, que usava inclusive uma música da Globo na época, que era Comunicação, que tinha na Globo. E a gente usava na abertura. Era um programa que tinha uma audiência muito grande. O pessoal na cidade ouvia. Então, naquela época estava muito no auge aquelas traduções e versões de músicas, aquela voz bem melosa, sabe? Porque você se foi, porque você... sabe? Então, estava muito na moda. Quem fazia sucesso era o Hélio Ribeiro, na Rádio Bandeirantes. Então, foi uma época legal no rádio. Daí isso na Rádio Clube. De Rio Claro. De Rio Claro. Daí eu comecei a fazer futebol. Né, também a narração de futebol. Mas lá em Rio Claro ainda? Rio Claro. Daí eu fui para a Rádio Cultura também fazendo a narração de futebol. Daí começou a aparecer um pouco, o pessoal de Piracicaba viu Piracicaba, o pessoal de Limeira também viu, vim para Limeira fazer futebol. De Campinas viu, daí eu vim para a Educadora que é da Rede Bandeirantes. E aí você veio fazer futebol? Futebol, na Rádio Educadora. E aí transmitia Ponte Preta e Guarani? Ponte Preta e Guarani. Eu quero saber da sua emoção. O senhor transmitiu o título do Guarani? Guarani, foi aquela época que eu vim para cá. Não peguei a campanha toda, mas a final do Guarani acompanhei boa parte. Quando o Guarani foi campeão brasileiro, isso em 1978. Né? O senhor estava transmitindo a final? Já estava envolvido no meio do esportivo. Né? Daí a Globo veio, né? Que foi a sua época também, que você foi para lá e trabalhou junto, na época de 80. Daí nós fizemos um teste na TV. Daí na TV o pessoal falou, pô, é esse aí. Então, o senhor foi um dos primeiros apresentadores da TV, da TV Campinas. TV Campinas. Até entrava o locutor, o Zé
Zé Roberto, né? Zé Roberto, ZYB 869, TV Campinas, São Paulo. Então, foi naquela época de 80. Daí ficamos de 80 até 92, 93. Daí lá eu fiz apresentação de telejornal, edição, fazia futebol também na Globo. Na época era eu, aqui em Campinas, o Osmar Santos em São Paulo. E tinha um narrador lá em Minas Gerais. A gente fazia uma troca, eu narrava em Belo Horizonte, Fernando Sasso, eu narrava em Belo Horizonte, o Osmar narrava aqui, o Sasso. Então a gente fazia essa troca de narradores pela televisão, né? E como foi a sua saída da IPTV, da TV Campinas, então, na época, do século XXI, para século XXI? Na época, inclusive, nós mudamos completamente. Eu acho que não diria assim, Ana, o grande segredo, mas o pulo do gato está, na verdade, de você recomeçar, né? Esse é o grande detalhe, você saber recomeçar. E tem uma frase que eu trago comigo assim, na vida, quando você percebe que não tem mais saída, aí que está o detalhe, você é criatividade. Daí eu fui para o mercado varejista, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Mercado varejista. O senhor saiu da TV e foi... Foi para o mercado varejista. Enfrentei a Companhia Brasileira de Distribuição, implantação das lojas de hipermercados da Rede Extra. Daí fiquei um pouco aqui, daí inauguramos uma loja em São Paulo, mas completamente diferente. Nada a ver com o que Nada, era fazer conta, margem de lucro, tira aqui, põe lá, investe aqui, então completamente diferente. Daí ficamos 3 anos e meio. Mas é um desafio, porque você fica como um passarinho fora da gaiola, você fazendo sempre isso. Né? De repente você muda, mas o crescimento veio com essa mudança. E com essa mudança, né, veio também um chamado da evangelização, que a gente faz há muito tempo, ou seja, evangelização. Trabalhar com famílias, com casais, tal. Daí eu iniciei um curso de diaconato, né? Não é ser padre, mas é ser diácono, né? E comecei daí falando com alguns amigos, bispos, sacerdotes, dessa veia social, e daí eu já estava sentindo esse chamado, e também no campo da política. Daí achamos melhor, né? Falando, na política você também tem uma veia social que você pode trabalhar também. Daí eu deixei então o diaconato e vim atuar como servidor público, né? Diaconato, o senhor chegou a terminar? Não, eu comecei a fazer, fiz alguns cursos de teologia também, fiz alguns cursos na faculdade de teologia, mas não cheguei a terminar, não. Um diácono, ele pode fazer o quê? É a Igreja Católica. É a Igreja Católica. O diácono, ele só não pode celebrar missas, ele pode fazer a celebração da palavra, mas ele não pode fazer a consagração, né? Porque a missa tem a hora da consagração, que o padre faz a consagração da água e do vinho, né? O diácono, na verdade, ele tem essa... Uma curiosidade, vereador, é que o senhor saiu do rádio, né, de muito tempo de rádio, e foi para a TV Campinas. Isso. Aí o senhor já era reconhecido na rua. Sim. Né? Como foi isso? Então, porque a televisão, até hoje as pessoas me lembram da época que eu fazia o telejornal na TV, entendeu? Então, foi assim uma mudança muito grande, principalmente de as pessoas reconhecerem, porque na época, você se lembra, só tinha nós, só tinha IPTV. Então não tinha Bandeirantes, não tinha SBT, a regional, a única regional que tinha era a IPTV. Né? Então, e até hoje ela tem essa, né, da Globo, e até, imaginei, ela sozinha no mercado, né? Quer dizer, até hoje ela investiu em tecnologia, ela tem toda a sua realização de fazer uma bela televisão, mas naquela época era tipo 50% do mercado publicitário era da Globo, né? Eu deixava 50% para distribuir para as outras, depois é que vieram os outros canais. Antes da televisão, o senhor era reconhecido quando falava? Ia conversar, alguma coisa, não, a televisão é muito voz? forte. Assim, pela voz, mas a televisão é muito forte. A televisão é um fato desequilibrador. Por isso que nós aqui na Câmara, nós fizemos questão de investir na televisão. É um fato que desequilibra. Brasil é o país que mais vê televisão no mundo. É o país que mais assiste televisão no mundo. Então, eu tinha um conhecimento das pessoas, tal, mas quando foi para a televisão, aí foi sabe? Para encerrar, que o nosso tempo já chegou ao fim, eu queria que o senhor tentasse lembrar qual a imagem mais remota que o senhor tem da sua vida, da sua infância, alguma coisa que faça lembrar o senhor de alguma coisa lá do começo da vida. Eu acho que a gente tem essa não voltar ao passado, mas um comportamento de criança, né? De você brincar como criança, de você vivenciar como criança e naquela época também, devido às dificuldades financeiras, que eram bastante, também trabalhar como criança. A imagem que vem é aquela criança com um tabuleiro de pirulito, né?
vendendo pirulito para as pessoas, né? Ou então com aquela sacolinha vendendo pamonha. O senhor gritava pamonha? Pamonha, olha, a gente não gritava pamonha, gritava pamie. Olha a pamie. E saía gritando para a cidade, pamie é pamonha, né? Então o pessoal vinha e comprava pamonha. Essa imagem que fica muito terna, né? Porque é um instinto animal que todos temos de querer voltar no tempo, mas é impossível. Mas fica essa lembrança muito gostosa, muito terna, né? Vereador, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado. Muito bonita a sua história. Obrigado. Todos nós temos belas Todos histórias para nós contar. temos, exatamente. E para mim é um prazer fazer esse programa e saber e conhecer a história de cada um de E eu até quero dizer que é uma honra poder estar falando com você e também te conhecer, desde a época da IPTV que nós trabalhamos juntos. Faz tempo. Muito obrigada, Obrigado. Viu, vereador? Um abraço. Nós vamos encerrando por aqui o perfil do vereador Campos Filho do Democratas. Eu quero agradecer a sua audiência e até o próximo programa.